A escolha do técnico Dorival Júnior, que colocou reservas em campo no jogo contra o Palmeiras, deixou muitos torcedores do Flamengo na bronca. Isso porque era a oportunidade, em caso de vitória, de se aproximar do líder do campeonato, de ficar a 6 pontos do time palmeirense. E com o empate em 1-1, a distância continuou em 9 pontos. E o Fluminense virou o novo vice-líder 8 pontos atrás do Palmeiras. Fluminense que vai receber o time paulista no próximo sábado do Maracanã. Mas a galera do Flamengo não gostou nem um pouco da escolha do técnico, que acabou priorizando a Copa do Brasil e deixando o Campeonato Brasileiro em segundo plano, alegando questões físicas. Vamos rever o trecho da entrevista de Dorival Júnior nesse. Quando eu cheguei a dar a informação, que apurei, que o Flamengo jogaria com força máxima. Essa era uma posição do clube, não da comissão técnica. Atenção, a posição do Flamengo, a opção do Flamengo era ir com tudo nesse jogo para poder continuar remando na busca pelo título brasileiro. Mas prevaleceu uma escolha do treinador, foi uma escolha do Dorival, e aí é bom lembrar que em 2019 o Abel Braga queria priorizar a Copa do Brasil. O Palmeiras era o líder já abrindo vantagem sobre o Flamengo tinha um jogo contra o Fortaleza, já tinha vencido pela Copa do Brasil o Corinthians por 1-0 em São Paulo, gol do Arão, e entre o jogo de ida e o jogo de volta o Flamengo venceu também por 1-0 o gol do Rodrigo Caio, mas já treinado pelo Marcelo Salles, o Fera, o auxiliar, porque o Abel pediu demissão antes do jogo contra o Fortaleza do fim de semana, quando ele tinha a intenção de colocar um time reserva, um misto, e o Flamengo, a diretoria avisou, não, a gente quer jogar completo no Brasileiro, que nós queremos ir atrás desse título e não podemos permitir que o líder se afaste ainda mais. Isso gerou ali uma irritação por parte do treinador Abel Braga, ele achou que era uma espécie de interferência e tudo, e acabou pedindo o boné, já estava muito desgastado, inclusive, no cargo. O fato é que dessa vez foi diferente. O Dorival poupou os jogadores, priorizou a Copa do Brasil e a intenção inicial da instituição ficou de lado, ou mudaram de ideia. Bem, enfim, veja o que Dorival Júnior falou na coletiva a respeito da escalação. Por que ele escolheu colocar o time B mais uma vez em campo contra o Palmeiras em jogo de tamanha importância? O primeiro é que as pessoas não têm ideia do que é você jogar na Arena da Baixada, no campo sintético, e também aqui na Arena do Palmeiras. Fatalmente, amanhã nós teríamos os jogadores totalmente desgastados em relação a isso. Só para elucidar, nós, quando trabalhamos lá no Atlético, nós não podíamos fazer 2 trabalhos seguidos na Arena quando tínhamos jogos, porque os jogadores não suportavam esse tipo de trabalho em 2 momentos e mais uma partida. Então a nossa preocupação foi essa, um time que não é acostumado a jogar em 2 campos muito parecidos, né, em campos semelhantes. Eu não sei que reação nós teríamos na segunda-feira para estarmos em campo na quarta. Então a maior precaução foi nesse sentido. A segunda é que eu confio no time que eu coloquei em campo. Tanto é que o primeiro tempo nós não sofremos praticamente em nenhum momento. E tenho certeza que foi um jogo equilibrado, um jogo normal, uns 90 minutos, um jogo onde as duas equipes poderiam ter alcançado o resultado. Nós também buscamos o resultado a todo momento, como o Palmeiras buscou. Eu acho que foi um bom jogo, um jogo de equilíbrio. E você viu aí, né, que nós mostramos na nossa live depois do jogo Palmeiras e Flamengo 1, a coletiva do técnico Dorival Júnior, que sempre fazemos após os jogos do Flamengo, e ele deu essa explicação. Alegou a questão física. Bem, mas é muito claro, né, ele poderia ter jogado com o time titular e ter colocado o time reserva contra o São Paulo. Então a prioridade, obviamente, ficou sendo o jogo da quarta-feira do Morumbi contra o São Paulo pela Copa do Brasil. Isso aí é muito claro, isso é muito evidente, não dá nem para discutir a respeito disso. Eu considero uma escolha equivocada, porque contra o São Paulo, o Flamengo tem 2 jogos pela frente e, evidentemente, o Flamengo tinha só essa chance de se aproximar do Palmeiras em caso de vitória. E a possibilidade seria muito maior, claro, se tivesse jogado pelo menos com uma equipe mais encorpada, pelo menos com um time um pouco mais forte. Os titulares que entraram em campo foi o goleiro Santos, que sempre joga todos os jogos, né, pela peculiaridade da posição, o Davi Luiz e o Thiago Maia, porque ficaram fora do jogo contra o Atlético Paranaense na quarta-feira passada, porque eles estavam suspensos na Copa do Brasil. E o outro que jogou na quarta-feira, titular, jogou novamente essa partida, foi o João Gomes. E por que o João Gomes? Porque provavelmente ele não vai ser titular na quarta-feira, o meio-campo deverá ser Thiago Maia, Everton Ribeiro, Arturo Vidal e Arrascaeta. E por isso o João Gomes começou jogando, esse foi o meu entendimento. Mas, além disso, tem um outro detalhe. O Flamengo fez até um bom primeiro tempo para esse time reserva, abriu o placar,
na última jogada do Ayrton Lucas, que cruzou a cabeçada do Vitor Hugo, mas o Dorival demorou a mexer. Já no segundo tempo, quando o Dudu foi jogar em cima do Ayrton Lucas, né, forçando as jogadas por ali, você está vendo aí as estatísticas do jogo, enquanto eu vou fazendo um comentário, os números do OneFootball. O que aconteceu? Naquele momento ali, em que o Dudu começou a jogar acima do Ayrton Lucas, o Flamengo perdeu o apoio do seu lateral esquerdo, e ele conseguia levar vantagem em muitas ocasiões, era a hora de tentar o quê? Ficar mais com a bola, que o time já não conseguia reter a posse de bola. O Palmeiras começou a dominar e muito o jogo. O gol estava madurinho, o gol de empate. O Dorival demorou a trocar. Ele só faz as mudanças depois que toma o gol de empate. E aí o Flamengo tem que correr atrás do prejuízo. Foram poucos minutos para que o Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Pedro, reunidos, né, Vidal, pudessem mudar o destino da partida. E acabou ficando no 1-1. Tivesse feito mudanças mais cedo, uma no intervalo, outra ali nos 10 minutos, 8 minutos, quando a coisa começou a mudar, a entrada, por exemplo, de um Everton Ribeiro, do próprio Vidal, o Flamengo poderia reter um pouco mais a bola, cadenciar mais o jogo, tirar a velocidade de um jogo que o Palmeiras estava colocando mais rapidez, acelerando o jogo, buscando o resultado que lhe interessava, que era pelo menos o empate. Então, eu concordo com a torcida com relação às escolhas que, para mim, foram equivocadas do Dorival Júnior. Se ele não tinha condição de colocar os titulares de saída por uma questão física, pelo desgaste, por conta dos gramados artificiais dos dois jogos, como ele citou na coletiva e revimos há pouco, evidentemente ele poderia ter feito a mudança mais cedo, mas não fez. A partir daí, o campeonato está encerrado? Claro que não. É evidente que a vantagem do Palmeiras é muito grande, mas faltam 15 rodadas, são 45 pontos, é muito ponto em jogo, e é claro que as coisas podem mudar. A chance do Flamengo é pequena? Evidente que sim, isso aí não precisa ser nenhum adivinhão, mas eu não faço parte daquele grupo da mídia que quer ficar antecipando que vai ser campeão. Aliás, não gosto nem um pouco disso, quem me acompanha sabe disso. Prefiro analisar para e passo. O Flamengo poderia ter vencido, e é interessante observar, como eu falei na live, o Palmeiras comemorou o empate mesmo tendo jogado a maior parte do tempo contra os reservas do Flamengo. Eu acho que isso dificilmente aconteceria no Rio de Janeiro se o Flamengo estivesse com a vantagem do Palmeiras, o Palmeiras priorizasse as Copas, colocasse um time B e o Flamengo suasse para empatar em 1-1 com o time reserva do Palmeiras. A torcida não ia comemorar não, ia ficar meio de nariz torcido. São diferentes perfis. Eu acho que aí é preciso entender também o seguinte, eu acho mais madura a postura palmeirense. Se eu fosse torcedor do Palmeiras, não sei se eu comemoraria. Ficaria satisfeito. Mantive 9 pontos de vantagem, beleza. Comemorar, acho que não. Mas reclamar, como eu acho que os flamenguistas reclamariam, eu acho que seria um pouco demais. Mas, enfim, acabou sendo bom para o Palmeiras no conjunto do campeonato, mas mostra também que o Palmeiras não tem feito grandes jogos. Esse jogo não foi um grande jogo do Palmeiras. O jogo passado contra o Corinthians não foi um grande jogo do Palmeiras. Venceu num lance fortuito, uma falha grotesca ali dos dois jogadores, né? O Fagner e depois o Rony, que fez o gol contra. Não jogou bem contra o América Mineiro, não jogou bem contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte no primeiro tempo. O jogo de São Paulo nem dá para avaliar porque teve uma expulsão muito cedo, o jogo mudou de cara. Não jogou bem contra o Cuiabá, vitórias magras sobre o América Mineiro, que perdeu um gol feito no final, Cuiabá 1-0 em casa, enfim. O Palmeiras tem conseguido resultados sem grande desempenho. Evidentemente é um time que pode tropeçar amanhã ou depois. Já terá o Fluminense sábado no Maracanã. Então, é possível se o campeonato mude, seja para o Flamengo, para o Corinthians, para o Fluminense. O Corinthians, com a derrota para o Fortaleza, acho que fica muito difícil, né? Parece que de vez vai abraçar as Copas, mas o Fluminense e o Flamengo ainda estão ali tentando se aproximar. Eu acho que o campeonato não está definido. Embora a vantagem do Palmeiras seja grande, eu acho que é possível que aconteça uma reviravolta, com tantos jogos ainda pela frente a serem disputados e com uma, digamos assim, uma regularidade em resultados, mas com desempenho aquém. O Palmeiras já teve momentos melhores na temporada, já jogou mais bola do que tem jogado ultimamente. E essa foi mais uma partida em que o Palmeiras, especialmente no primeiro tempo, não se ouve bem, não fez um bom jogo. Segundo, sim, melhorou bastante, e aí eu acho que entra a crítica pertinente de muitos rubro-negros que acharam que o Dorival tinha que mudar mais rapidamente. Demorou muito a fazer a alteração, acabou tomando um gol de empate, o resultado foi absolutamente justo pelo que vimos no Allianz Parque, onde o Flamengo não perde desde 2017. De 18 para cá, em 5 partidas, 3 empates e 2 vitórias do time carioca. Interessante também essa estatística, o Flamengo tem conseguido ir bem, inclusive tendo jogado com reservas dessa vez, de saída, numa parte do tempo, tendo jogado com um time misto no passado, quando vendeu por 3-1, e tendo jogado com um time cheio de garotos em 2020, quando o Flamengo levou a campo um time mutilado por conta de um surto de Covid. Ou seja, o Flamengo não leva força máxima ao Allianz Parque desde o Campeonato Brasileiro de 2019.
Né? Interessante observar. Quando já era até campeão e ganhou por 3-1, o jogo que provocou a queda do Mano Menezes. Na época o Flamengo era treinado pelo técnico Jorge Jesus. É isso, gente. Lembrando para você que esse vídeo tem um patrocínio do OneFootball. Faça o download do aplicativo, acompanhe o Campeonato Alemão e muitos outros. Acompanhe também o Brasileirão, vendo os melhores lances no OneFootball, que está com a gente, que é nosso parceiro aqui no youtube.com/Mauro César. E teremos live nessa quarta-feira, logo depois de São Paulo e Flamengo pela Copa do Brasil aqui no canal. Você viu passando aqui ao longo do meu comentário os destaques para o curso online de jornalismo esportivo, para o canal de cortes, faça inscrição, clube de membros, participe, para o blog do Mauro César no All Sport, leia todos os dias novos textos sobre futebol lá no blog do Mauro César no All Sport e também, claro, para o Uso 360, onde você encontra os produtos do canal, canecas, camisetas, produtos promocionais que ajudam a divulgar o nosso trabalho. E você tem um cupom Mauro com desconto sempre que eu adquirir um produto no Uso 360. Então, lembrando, live, quarta-feira, depois de São Paulo e Flamengo, o jogo da Copa do Brasil. E aí, Flamengo com o título completo, com toda certeza. Saudações. Ah!